galera, tá começando mais um vídeo no meu canal. Fala galera, hoje a gente tirou o dia para gravar um Pergunte ao Máximo. Vamos, como é que fala? Redimir o tempo, Redimir ou admir? Tem que economizar o tempo, ou seja, treinamos, saímos hoje mais cedo de casa, apesar de não ter adiantado de nada, né? 6 horas, a gente sempre chega às 6h30, tá saindo no mesmo horário de sempre, ou seja, nada resolvido, os padrões se repetindo. Cinegrafista, tá muito boa não. Ainda tá reclamando, a pessoa grávida ainda fica reclamando. Diga, se pode uma coisa dessa? Não pode uma coisa dessa, Máximo. Máximo, me responde uma coisa. Você acredita que as pessoas pensam ou apenas reagem? Apenas aí é foda. Cadê? Apenas. De novo. Você acredita que as pessoas pensam ou apenas reagem? Sem dúvida as pessoas, a grande maioria apenas reagem. Hoje em dia as pessoas estão muito no automático, no sentido de não analisando os fatos, não analisando as situações e acabam agindo por impulso. Acabam envolvendo muito mais emoções do que razões. Claro, a gente sempre tem que estar em uma viabilidade controlando os dois. Porém, é como eu costumo até dizer, gente emocionada demais faz merda. Então hoje as pessoas costumam mais a reagir do que de fato pensar. E só começam a pensar depois do fato de ter reagido, ter acontecido. Qual é o maior erro da mentalidade das pessoas hoje, que você acha? O maior erro da mentalidade das pessoas hoje é a ignorância. A ignorância, ela faz com que você não consiga evoluir e, dependendo do ambiente, ainda faz com que trave as pessoas ao seu redor. Só que a ignorância, muitas das vezes, ela é um fato apenas de ou insegurança ou falta de informação mesmo. E a falta da informação, ela acaba te deixando escasso, preso em uma caixinha em que você acha que o mundo é somente aquilo. E aí quando você começa a desbravar mais o mundo, começa a entender mais o mundo, como o mundo realmente funciona, aí você vai tendo um destrave. E como você descreve a disciplina? Ela é uma coisa mental para você? Disciplina, ela é uma coisa mental, só que a disciplina hoje em dia, se usada da forma errada, ela acaba se tornando um peso e não um algo satisfatório, não em si satisfatório, mas algo que seja leve, sabe? Dê um exemplo. Eu costumo até dizer sobre um tênis. Digamos que um maratonista, se ele vai correr 10 quilômetros, digamos que a disciplina seja o tênis dele. Se o maratonista ele for correr esses 10 quilômetros e ao invés de ele usar o tênis nos pés, como de costume, e passar a usar ele na mão, né? Uhum. Ele acaba se tornando um peso. Mas quando você usa o tênis nos pés como normal, o tênis acaba se tornando parte de você. Ou seja, a disciplina é o tênis. E se esse tênis ele for utilizado da forma errada, ele acaba se tornando um peso. Então imagina, quando as pessoas começam a pensar, eu tenho que ter disciplina. No exato momento em que você começa a pensar isso, acaba já se tornando um peso para você. Então eu acho que a disciplina hoje tecnicamente seria uma mentira. Eu acho que sim, não teria que ter disciplina em si, não no contexto geral, mas tornar as coisas que você tem que fazer hoje um hábito. Assim como você tem que todos os dias acordar e escovar os dentes. Você sente um peso, um cansaço, dizer assim, hoje eu tenho que escovar os dentes. Não tem, por quê? Porque ele se tornou um hábito, tem que se tornar um estilo de vida.
Então eu até falo que hoje em dia, para você se tornar bem-sucedido, para você se tornar bem-sucedido não só financeiramente, mas em qualquer coisa, aquilo que você tem que fazer tem que se tornar um hábito, tem que se tornar um estilo de vida do que você faz. Assim como um treino, por exemplo. Hoje eu treino não por saúde, estética em si, faz parte do meu estilo de vida. Se eu não treinar, eu já é algo diferente. Assim como se eu não comer, eu me sinto mal durante o dia. Sinto fraqueza, fome, etc. Então, pra mim, hoje, até treinar já faz parte do meu estilo de vida. E, claro, os benefícios acabam se tornando uma boa estética, boa saúde, né? E assim por diante. Você acredita que tudo foi escrito ou que as pessoas podem tomar suas próprias decisões? Essa é polêmica. Assim, hoje, contextualizando na área cristã, né? Se tratando da área cristã, as pessoas dizem que tudo já foi escrito por Deus. E eu de fato acredito nisso também. Só que se tudo foi escrito, tem a parte também que você precisa executar. Só que às vezes você fica tentando coisas que não está no seu propósito. Isso se torna um peso para você e você acaba acreditando que você nunca vai prosperar, ou que de fato você não nasceu para prosperar, que você tem que viver uma vida de miséria. Só que o prosperar, ele tem muitos fatores, né? Muitas formas de prosperar. E às vezes a forma em que você tem que prosperar só não é a forma exata. Às vezes você, por exemplo, quer prosperar na área como professor, digamos que você é um professor na área da educação. Às vezes você quer tentar prosperar como um professor, só que não consegue. Só que se você pegar a sua profissão que você faz hoje, algo que você saiba fazer muito, e começar a levar isso para outra forma, não ensinando como de fato um professor dentro de uma escola, você prospera muito mais. Então, sim, eu acredito que tudo já está escrito, só que tem aquela coisa, né, sobre destino. Algumas pessoas acham que o meu destino é se tornar pobre, o meu destino é isso, é aquilo. Não é isso. Mas sim, eu acho que a maioria das coisas, para as pessoas, eu acho que sim, já está escrito. Como dizem, né, Deus tem aqueles favoritos. E quando você é aquele favorito, aquele escolhido dele, meu querido, não tem para onde correr. Você tem que encontrar o seu propósito e fazer acontecer, porque se não fizer, você vai rodar, vai pinar e não vai de fato alcançar a prosperidade nunca. Porque você nunca vai estar executando a coisa que você realmente nasceu para fazer. E para você acha que hoje as pessoas têm mais falta de direção ou excesso de distração? Sem dúvida, excesso de distração. Excesso de distração, porque hoje a gente está vivendo, principalmente na área digital, as pessoas estão perdendo muito tempo, perdendo a noção do tempo até, quando estão na área digital. E dentro do digital em si, né, principalmente Instagram, as pessoas andam se comparando cada dia mais, cada vez mais. E essa comparação acaba se tornando mal, que faz parte do excesso de distração, né? É quando você começa a se distrair demais, você começa a se comparar. Quando você começa a se comparar, você começa a se colocar para baixo. Consequentemente, os problemas começam a surgir desses fatores aí. Então, sem dúvida, é excesso de distração. E por mais que às vezes você tenha um plano fabuloso de acontecer algo, de algum projeto e tal, se você não for extremamente focado para fazer aquilo que você tem que fazer, você não vai ter sucesso por falta na verdade, por excesso de distração. É isso. Próximo. Por que você acha que a maioria das pessoas sabe o que fazer, mas não fazem? Bom, o primeiro fator é excesso de distração, né? As pessoas sabem o que fazer, só que hoje em dia estão tão distraídas que acaba ficando perdidas, né? Muito conteúdo. Às vezes a pessoa tem um plano de fazer algo, só que às vezes está na internet, começa a consumir plano de A, plano de B, plano de C, e começa
a ter uma overdose de informação. E aquilo ali começa a travar, você não sabe qual é o primeiro passo, qual é o primeiro plano a seguir. Outra coisa também é a falta de clareza. As pessoas hoje em dia, elas travam por causa de falta de clareza. Às vezes você tem aquela ideia magnífica, diz que vai começar, diz que vai fazer, na sua mente você sabe como fazer, só que na hora da execução você falha. Por quê? Porque você não tem a clareza de fato do que você vai fazer, de onde começar, qual é o meu primeiro passo, qual é a primeira coisa que eu tenho que executar, qual é o início, meio e fim. E isso você começa a se distrair depois disso, entendeu? Então essa falta de organização acaba surgindo essas outras coisas. Próximo. Esse negócio. Qual a pergunta você acredita que todo ser humano deveria se fazer aos 20, aos 30 e aos 40 anos? Qual a pergunta? Aos 20. Qual é o meu propósito? Quem sou? Aos 30. Aos 20. Aos 30, né? Isso. Será que eu estou fazendo o meu propósito, executando o meu propósito? Será que eu me tornei quem realmente... Estou me tornando quem realmente eu deveria me tornar? E aos 40 ou aos 60? Aos 40. Será que eu executei o meu propósito? Será que eu fiz o que tinha que ser feito? Porque algumas pessoas precisam quebrar para poder começar a seguir o seu destino. Porque algumas pessoas precisam quebrar para alcançar? Para começar a seguir o seu destino. É aquele famoso ditado, né? Você só aprende quando quebra a cara. Então, hoje em dia, principalmente quando a pessoa já começa tendo uma vida mais fácil, né? Geralmente as pessoas só quebram quando elas começam a vida de uma forma mais fácil ou começaram a vida da forma errada. Como assim? Da forma mais fácil teve alguém da família que já deixou alguma grana ou veio de uma família melhor e etc. E da forma errada é quando a pessoa ganhou dinheiro de alguma forma errada, no sentido de um dinheiro mais fácil que veio e de outros fatores parecidos. E quando ela não teve um sacrifício real para conseguir aquele dinheiro, aquela conquista, ela acaba não tendo uma disciplina, uma inteligência para cuidar daquilo. E por isso acaba só se organizando, se realmente dando conta de algo quando quebra. É o famoso só quebra a cara, só se ajeita quando quebra a cara. Próximo. Entendi. Porque tanta gente acredita que o destino é algo que acontece e não algo que se constrói. Porque elas querem terceirizar responsabilidade. É engraçado que as pessoas... Teve a primeira pergunta lá, né? Sobre se já estava escrito. Ou seja, se já estava escrito, se vai contra o que ela quer, não é legal. Sobre o destino, se não for favorável para ela, também já não é legal. Ou seja, as pessoas é só quando te convém. Então, as pessoas gostam muito de terceirizar o problema, a execução, a responsabilidade. E por isso acontece esse fator aí. E qual reflexão, qual pensamento você deixaria para as pessoas, para os jovens da sua idade que está começando e está querendo algo em sua vida para construir o seu império? O que é que você fala para essas pessoas hoje sobre tudo isso aqui? A forma da mentalidade, a forma
da crença. O que você fala para as pessoas sobre tudo isso? Porque existe uma crença também, né, que as pessoas carregam, né? Exato. Primeiro, saia o quanto antes do ambiente que você tá, seja da casa dos seus pais, ou o ambiente que você tá morando não seja tão propício, porque aconteceu isso até lá atrás, no passado, no tempo de Jesus Cristo, né? Ninguém Sim. prospera no seu lugar. Sim. Então, e outra coisa também, novos ambientes, novas pessoas, novas ideias, novos resultados. Então, a primeira dica que eu dou é: saia imediatamente do seu ambiente, da casa da sua família, dos seus pais. Por quê? Porque você acha que esse ambiente a qual a pessoa se encontra, ele não é um ambiente que vai fazer a pessoa crescer? Porque pode ser... Primeiro porque as pessoas, elas se tornam confortáveis, se sentem confortáveis, não estão na pressão, porque o ser humano ele só evolui na pressão mesmo, na pressão de fato. Eu gosto de evoluir na pressão. Segundo, as pessoas, já dizia Aristóteles, né? O ser humano, ele é um